Olá, eu sou a Rubia Dalarme, estilista e modelista de vestidos de noiva, e hoje eu vou ensinar você a fazer um corpete espartilho com o decote coração com a técnica da crepagem. Dá uma espiadinha aqui, ó. Tá incrível essa aula, e se você é nova por aqui, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a modelagem. Eu quis trazer aqui para vocês um pouquinho do que são os bastidores e eu vou ensinar aqui a fazer um corpete com decote coração e usando uma técnica chamada crepagem. E bom dia, sejam bem-vindas. E é muito interessante porque para construir essa modelagem, né, a gente só precisa de fita crepe, manequim e um bojo. Então, qualquer pessoa que não tenha nenhuma experiência com vestido e tenha, pode ser uma pessoa também como modelo, se não tiver um manequim, pode fazer uma modelagem e se arriscar a fazer uma costura, montar um corpete de um vestido. Então, eu sempre utilizo essa técnica da crepagem para fazer algumas modelagens, para fazer com o bojo recortado, quando eu quero ter uma precisão, né, maior, e é uma técnica que eu adoro e ela dá um resultado bem lindo mesmo. Então, eu tô aqui já com a minha manequim, né? Aqui eu vou fazer uma manequim 40 e o primeiro passo pra gente começar isso e que isso vai virar um vestido, né? Um vestido de noiva, é começar colocando o nosso bojo. Então, eu vou fazer esse lado aqui do corpo, né? Quando a gente vai fazer um vestido e ele tem os dois lados iguais, é um vestido simétrico. Então, nesses casos, a gente não precisa fazer os dois lados, né? Porque a gente corta no tecido dobrado. Então, normalmente a gente só faz um quarto do vestido, né? Da parte da frente e um quarto de trás. Então, por que eu coloco o bojo aqui no manequim? Eu poderia fazer só com o manequim sem o bojo. Mas quando a gente modela com o bojo aqui, a gente consegue uma curvatura de busto maior. Então, o bojo que a gente vai ter, a modelagem que a gente vai ter, vai ficar com um busto bem redondinho e vai ficar mais bonito ainda, porque esse formato vai dar, né, vai garantir essas formas para quem vestiu o vestido. Então, normalmente, sempre quando eu faço uma modelagem, eu já projeto a curva do busto que eu desejo que a pessoa tenha. Então, para todo mundo eu acabo fazendo um busto bem redondinho, né? Porque independente do tamanho ou da forma do busto da pessoa, eu vejo que todo mundo gosta que fique com a curvinha bem bonitinha. Se a gente olhar de lado, ele dá uma arredondadinha maior, né? E o que a gente vai precisar também aqui? De fita crepe. Sim, a gente constrói essa modelagem com essa técnica. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma modelagem de um corpete com o decote coração e colocando uns recortes para colocar as barbatanas e deixar ele bem estruturadinho. Então, eu vou fazer meio corpo, né, porque ele é simétrico, então o lado de cá todinho. E o que a gente precisa para fazer essa modelagem? A gente vai posicionando a fita crepe a partir da região que a gente deseja. E aqui o que é legal é que para criatividade você pode experimentar mudar os recortes de lugar, mudar o ângulo dos recortes, você pode experimentar decotes novos e também alças diferentes, muitas coisas. E é bem prático porque ele não demanda que tenha tanta experiência. Então, aqui eu escolhi trabalhar com uma fita crepe que é mais larga, porque aí eu consigo colar mais rapidinho, né, em todo o contorno do corpo. Então, o segredinho aqui é você sobrepor um pouco a fita, porque senão ela vai descolar inteira. E é bem legal porque o resultado dessa modelagem fica muito assentadinho, fica muito bonito mesmo. Eu fazia em pequenas coisas como alças, bojos e alguns detalhes. E agora eu tenho gravado para o YouTube
bastante essa técnica em algumas aulas e, nossa, dá resultados lindíssimos. Então, eu tô mais apaixonada por essa técnica, pelas possibilidades. E aqui, né, quando a gente tá falando de algo que é bem curvado como o bojo, acaba dando uma enrugadinha, porque a fita é larga, a fita menor, ela enruga menos. Aí a gente vai sobrepondo. E aqui a gente já consegue ver que fez uma super curva nesse busto, né? Então, por isso eu quis usar o bojo para criar um destaque, assim, um busto bem redondinho. E uma das coisas que evidenciar o busto faz é parecer que a cintura é mais fina. Então, toda vez que a gente deixa o vestido mais amplo embaixo e um pouquinho mais amplo no busto, dá a sensação que a cintura é menor. Então, dependendo do biotipo da cliente, né, da pessoa que a gente quer vestir, é bem interessante usar isso a nosso favor. Então, e aqui, o que a gente pode fazer? Se a gente quisesse, a gente podia vir até aqui, fazer um cropped, a gente pode continuar, ir até a cintura. E hoje eu vou fazer um corpete um pouco mais baixo e mostrar para vocês as possibilidades de tanto fazer um corpete mais espartilho ou aquele mais em bico, bem princesa, como também pode ficar retinho assim. Então, tem uma liberdade criativa muito grande. A gente vai fazer o quê? A gente vai posicionar recortes para que essa curva seja respeitada e traduzida para o tecido e na montagem ele vire aí o vestido. Então a gente sempre precisa, para cortar o vestido, de uma programação, de um projeto que nos bastidores a gente chama de modelagem, né? Quem entende de costura é o que a gente traduz para o papel em medidas para cortar o vestido. Então, normalmente a gente tem que entender o objetivo do que a gente quer criar, né? Para fazer no corpo da pessoa ter aquele efeito. Então, quando a gente utiliza um manequim assim e com o bojo no tamanho que a gente deseja, quem vestir essa roupa que a gente está criando aqui vai ficar com esse formato, né? Então, a modelagem é um projeto que a gente acaba dando à mulher aquele formato que a gente está planejando aqui. Então, por isso que muitas roupas que a gente põe tem aquele poder de a gente se sentir mais linda e valorizar mais o corpo, e outras que tem uma modelagem não muito boa, às vezes derrubam, né? Não fazem toda aquela beleza. Enfim, aí eu já vim até embaixo e eu vou contornar até o meio das costas. Porque a gente tá fazendo meio corpo. Então assim a gente já consegue cortar a parte de cima inteirinha do vestido. E aqui, a dica é sempre sobrepondo um pouquinho da fita anterior, porque senão quando a gente vai descolar isso, o que acontece? Ele rasga e separa e a gente perde a medida. Porque o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá colando no corpinho e quando a gente recortar isso, essas formas vão ser traduzidas para o papel. Então a gente não pode perder, a gente não pode que descole, nada disso. E aqui é legal porque se a gente quisesse vir com ele sereia, a gente podia ir colando e fazer ele sereia contornando o corpo. A gente poderia fazer o vestido, né, inteiro, só que daí gastaria muita fita. A gente acaba fazendo mais isso no corpete. E a gente vem colando várias fitas. Eu vou colar uma no centro do corpo aqui, para que não descole tanto. Ficou meio grossinho aqui. Aí depois eu vou recortar bem certinho nessa linha aqui do centro. Mas eu já colei quase tudo, falta essa partezinha de baixo. E agora, o que eu quero nesse modelo? Eu quero fazer um recorte coração. Então,
Aqui, o que que vai mandar? Eu consigo criar o ângulo que eu desejar nesse decote, né? Se eu vier assim, ó, a gente já consegue ter uma previsão do que eu consigo fazer. Fazer bem decotado, ou fazer ele mais um coração suave, mais levantado. Então, o coração tem como característica sempre ser arredondado e o meio ser mais fundinho e aqui mais levantadinho. Então, ele forma realmente no centro do decote um coração. E como as formas são arredondadas, ele transmite uma sensação mais romântica, mais delicada. Todas as formas arredondadas transmitem isso. Já as formas mais retas, ângulos retos, transmitem uma mensagem mais moderna, pela sensação mesmo. Então, mas o decote assim, coração, ele é muito... As noivas amam, a gente acaba sempre tendo em todas as coleções, porque é um clássico. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar essa parte, eu vou fazer um pouquinho mais alta, porque se eu fizesse um coração bem retinho, eu ia criar um decote bem horizontal. Eu quero que fique levemente em V, porque vai alongar esse corpo aqui, vai trazer mais uma sensação de... Eu não vou cortar tanto a silhueta como se eu fizesse algo bem reto aqui. Então, eu quero trazer essa longelinidade pro colo. Então, eu vou marcar exatamente aqui o ponto que eu quero descer. Ainda não vai ser um decote muito fundo, ainda tá super comportado. Eu vou usar aqui a fita como minha régua. E eu vou vir assim, fazendo o decote. E aqui eu fiz um coração. O coração, né, tem como característica ser bem arredondado, então eu vou arredondando aqui e aqui eu já emendo para lateral. E a fita bagunça, mas... Ai, borrei com essa fita. Mas enfim, a ideia aqui é desenhar a forma do coração. E o legal, quando a gente deixa aqui um pouquinho mais alto, é que não deixa o busto tão exposto, né? E quem tem um busto um pouquinho maior, ou é um pouco mais... não gosta de mostrar tanto, gosta muito quando aqui fica mais altinho. Então, o decote coração, ele poderia vir um pouquinho mais baixo aqui. Então, tem essa variação que a gente poderia criar também. E aqui no meio, né? Eu vou recortar para achar exatamente e agora posicionar os recortes. Por que eu preciso acertar bem certinho o meio? Porque, como eu já expliquei, ele vai ser simétrico. E eu preciso fazer meio corpo, né? Como o meu manequim ele tá marcadinho com a costura, eu consigo controlar isso. Até da onde ele começa. Então, vou reforçar com uma fita mais um pouquinho aqui. E a gente vai deixando ele bem perfeitinho as medidas com a linha inicial. Então, depois que a frente tá bem alinhada aqui, bem retinha junto ao centro, que tem uma costura aqui, eu posso posicionar os recortes. E o que a gente pode criar aqui, né? Todos os lugares que a gente coloca recorte, a gente pode colocar uma barbatana e trazer estruturação para o corpete. Então, se a gente pensar, né, a gente pode criar a sensação mais de espartilho, ou a gente pode criar também, se a gente esconder as barbatanas para dentro, a gente pode criar um corpete que fique com as barbatanas por dentro, né? Então, quanto mais recorte a gente colocar e colocar em ângulos que lembrem um espartilho, ele vai parecer a construção clássica do espartilho. Tive que tirar da Wi-Fi porque a internet tá caótica. Vamos ver se agora volta.
ruim assim, né? Mas, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai posicionar os recortes. Então, por que a gente precisa isso? Porque a gente precisa traduzir essa curva e os recortes é que fazem isso, né? Pelo menos a gente precisa de um aqui, central. Então, a gente vai pôr 2 recortes. Um vai ser, o centro do corpo pode ficar na dobra, pode ficar no recorte, e a gente vai vir fazendo essas linhas em direção à base. E aqui eu tô usando a fita porque a régua ela é plana e eu não consigo deixar ela muito contornando o corpo. Agora, em vez de fazer um recorte bem no centro, onde é o tradicional, eu vou trazer o recorte mais pro lado do busto. Porque a gente tá com a possibilidade de fazer algo diferente, por que não, né? E é a parte que eu sujo tudo, a mão. E vamos fazendo esse recorte. Aí agora já tá assim. Aí a gente vai pôr um na lateral porque fica mais fácil de ajustar o vestido e tudo mais, né? Poderia ser só pra trás, não ter esse recorte. Mas eu vou colocar porque a saia eu não vou fazer nessa técnica e a minha costura vai estar na lateral, né? Então facilita a união das costuras. Aí nas costas, eu vou marcar bem no centro das costas, porque é até onde vai vir minha modelagem. E eu vou fazer o decote que eu quero nessas costas aqui. E eu vou ligar também usando a fita como régua. E aqui eu vou descer mais ou menos até a altura do sutiã, porque tudo que eu abaixo mais que isso, ele diminui a estruturação, né? Vai ficar mais pesado. Mas eu poderia fazer o decote aqui, poderia fazer aqui. Aí, só que precisa de maior técnica de estruturação e saber vários segredinhos para que sustente bem o busto, né? E é mais punk. É possível, a gente faz, mas ele acaba sendo um pouquinho mais difícil para quem tá começando. Então aqui eu vou inclinar para o centro o recorte. E aqui eu poderia pôr mais um ou não nesse entremeio. A gente vai pôr. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte da base até onde ele vai, né? Onde a gente vai recortar. A parte das costas eu não desci tanto da altura da cintura, porque aqui já vem a curva do bumbum, então eu só desci 7 centímetros. E eu vou vir. Essa tinta não seca, é diferente, uma canetinha nova, tá borrando tudo. Senhor. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele corset, modelo espartilho, que vai em bico, em direção ao centro do corpo. Que é o corset que a gente vê na Cinderela, que a gente vê em todos os filmes, enfim. Que é bem de época, bem tradicional. E agora, né, eu vou traçar o centro.
E assim a gente tem um corpete. Se eu cortar isso e montar, fica um corpete espartilhado de noiva maravilhoso. E daí o que a gente faz pra não se perder normalmente, né? Eu numero, tipo, aqui é o número 1, aqui o número 2, aqui o número 3. Aí vou numerando, né? Aqui é o número 4, 5 e 6. Então a gente fez um corpete com 6 partes. E a gente consegue ver como ficou bonita a curva, né? Então, quando a gente for montar isso, a gente pode montar em vários materiais. A gente pode montar ele direto em renda, a gente pode montar ele em transparência, a gente pode montar ele super estruturado, de uma forma mais clássica. E a gente pode pôr nesses recortes aquele viés que fica aparecendo, né? O viés com a barbatana, ou ele pode, a barbatana pode estar escondidinha por dentro de tudo, oculta. Então, o que tem de legal nesse modelo, né? Quando a gente constrói esse modelo mais espartilhado, e ele super desenha o corpo e deixa a cinturinha bem marcadinha. Se aqui viesse uma saia bem volumosa, ele ia criar um desenho de silhueta bem princesa para quem usasse. E aqui o legal também é que a gente pode criar a alça que a gente quiser para esse modelo. Pode ser uma alça caidinha, bem princesa, que combinaria maravilhosa nesse modelo. Pode ser uma alcinha, pode ser fininha. Existe a liberdade criativa para criar diversas coisas. E essa técnica da crepagem é um jeito muito legal de se arriscar na costura e na modelagem, porque dá para construir modelos lindos e até fazer em casa, enfim. E aqui, já que eu já fiz esse, eu vou fazer um modelo com ele, com esse vestido, com essa modelagem, e depois eu mostro nos stories como que vai ficar, né, o resultado final. Já tô pensando em que material que eu vou fazer e tudo mais, e acho que vai ficar incrível. Alguém conhecia essa técnica aqui da crepagem? É bem rapidinho de fazer, eu acho que eu não demorei nem 20 minutos, né, pra colar tudo e montar. E a Cláudia tá falando aqui que vai acompanhar. Eu ainda vou fazer um pouquinho mais pra frente, porque agora eu tô terminando de gravar as coisas e tá bem corridinho. Mas eu quis trazer um pouquinho dos bastidores, das possibilidades. A Cláudia tá dizendo que nunca fez. E alguém mais falou que também ia tentar. Enfim, vocês gostaram de conhecer um pouco mais dos bastidores? Tem alguma dúvida? O truquezinho é sempre utilizar uma manequim que tenha um tamanho parecido com o que você quer criar, né? Então, eu fiz aqui na 40 porque é um tamanho mais M, que é bem versátil até para ajustar na lateral se for preciso. Então, é só isso que a gente sempre tem que cuidar, né? E depois, na hora da montagem, dá para escolher a técnica que você deseja. Se você deseja fazer mais estruturado ou se você deseja fazer mais transparente, né? É isso que eu acho maravilhoso. A partir de uma base de modelagem como essa, cada criador vai colocar a sua personalidade, o que gosta, o material que gosta e traduzir isso para o seu estilo, né? Deixando autoral. Esse daqui é um manequim de mulagem, assim, ele tem as medidas mais perfeitas na graduação tradicional, mas dá pra fazer com qualquer manequim de costura, aqueles pretinhos, eu já fiz também, dá super certo, não precisa ser um manequim desses mais elaborados, pode ser qualquer um, pode ser até na miga, como eu já falei. Aí precisa dar com uma roupa bem justinha, né? E só é mais chato de colar, né? E circular a pessoa no manequim é mais prático, né? Acaba que eu utilizo na prática mais a modelagem plana, porque eu consigo exatidão em chegar nas medidas da cliente, na altura de corpo, de busto e tudo mais, tamanho de taça.
Mas pra coleção eu acho bem legal fazer isso, igual pra linha pronta, que, né, vai servir em quem vier. É um recurso bem legal. Inclusive o vestido que eu mostrei nos stories ontem, que tem um decote mais pontudinho pro lado, foi feito nessa técnica e ficou perfeito. Eu me surpreendi com a qualidade do busto, porque normalmente o busto que eu faço na modelagem plana fica hiper redondinho e fica maravilhoso. Só que eu consegui fazer com crepagem, colocando o bojo embaixo, ficar um busto super redondinho e assentou de primeira costurando, então dá muito certo. Dá muito, muito certo. Eu também faço a crepagem no bojo do corset com bojo recortado, que eu já mostrei lá no YouTube, eu pus a aula lá, é um dos vídeos que tá mais bombando lá, tá em destaque. A Close King, como que é teu nome? É um nome complicado. Close King. Você acha interessante essa técnica para roupas que não são de festa, fitness, por exemplo? Super, eu acho. Mas aí, né, por exemplo, se você for fazer para uma roupa fitness e você cola no manequim, acaba que ela vai ficar grudadinha no corpo. Então, fica perfeito para aqueles modelos que são, tipo, colados mesmo, né, bem femininos. Mas se você fizer daí mulagem com um tecido mais soltinho, você também consegue criar, por exemplo, camisetinhas mais soltinhas e não necessariamente grudadinho no corpo, né? Porque aqui a crepagem, o que ela tem de característica? Legal, assim, ela contorna as curvas, contorna o corpo. Então a gente consegue... pro vestido de festa, que normalmente é bem justinho e bem coladinho no corpo, a gente consegue ter essa exatidão que a gente faz normalmente na modelagem plana. Então, quem sabe para fitness é bom isso, para top, perfeito. É bom para aquelas camisetinhas ou macacões, essas coisas, né? Principalmente essas que tem calça, perna, né? Você consegue fazer, às vezes, o bumbum, o gancho e essa parte aqui bem altinha encaixar perfeitamente, né? Uma modelagem bem feita, assim, veste incrível, né? Tem mais alguma perguntinha, meninas? Gostaram dessa aulinha? Eu vou colocar depois lá no YouTube também para as meninas de lá. Lá no YouTube eu mostro mais essas coisas de bastidores, que aqui tem muita noiva e não é só o público que faz vestidos, né? Mas enfim, essa foi a aula de crepagem, usando a técnica, com o objetivo de criar um espartilho com decote e coração. E a gente viu que ficou lindo, vou mostrar as costas mais uma vez, ó, perfeito. Aqui é só fazer a saia. Acho que aqui ia ficar muito lindo, uma saia bem princesa, né? Bem maravilhosa. E já pensei em flores 3D, em várias coisas. Mas enfim, meninas, até a próxima live. E quem gostou desse conteúdo me segue também lá no YouTube, que tem mais esses conteúdos mais profundos também. Até!